Buenas, então vamos nesse vídeo falar um pouquinho sobre Renko e mais especificamente projeção de valores Renko em gráficos temporais. O que que dá, o que que não dá para fazer, né? E o que que a gente pode aprender e entender mais sobre esse tipo de gráfico. Mas antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante. E o nosso repositório de códigos em www.scapp.link/códigos para baixar todos os códigos abertos e de graça, incluindo esse que a gente vai ver hoje aqui. Mas na dúvida, sempre acesse www.scapp.link, lá tem todos os links e informações úteis que a gente tem para te oferecer. Legal? Então vamos lá, vamos começar. Legal, então vamos lá. O que a gente vai fazer nesse vídeo é falar um pouquinho sobre Renko. Eu quero mostrar, note esse código que a gente tem aqui, é um código antigo que eu vou deixar o card do vídeo, tá? Chamado Projeção Renko. Onde a gente está plotando duas linhas no gráfico Renko. Você vê uma linha verde e uma linha vermelha, tá? Elas representam o que seriam gatilhos, vou chamar assim, né? Para novos boxes, né? Novos tijolos, como as outras pessoas também chamam, né? Então você vai notar que se eventualmente ele bater ali na linha vermelha, né? Como ele fez agora, eu vou dar um pause aqui. O que aconteceu foi, um novo box foi criado, né? E novos níveis, novos gatilhos foram definidos. Mais uma linha vermelha, aqui agora um pouquinho mais para baixo, e a linha verde desceu, né? Porque a gente sabe, né? Você vai vendo agora, conforme, né, o preço vai atingindo esses níveis, e como ele está caindo, né, a linha vermelha, ele vai criando novos boxes e os níveis vão se ajustando. Por quê? Porque você vai notar que o gráfico Renko nem tem o reloginho aqui do lado, né? Porque gráficos de Renko não estão atrelados a um período. Então, portanto, se o preço ficar aqui agora nesse sobe e desce e não vai nem para a linha verde nem para a linha vermelha, né? Não vão ser criados novos boxes, porque ele está atrelado à variação do preço e não a quanto tempo isso leva, tá? Então, por isso que algumas pessoas às vezes fazem pedidos, né, de indicadores ou de cálculos para serem reproduzidos no Renko, né, que às vezes não fazem sentido, porque, né, o Renko não contém informação de período, né? Então já vi gente falando sobre problemas com código de fechamento de posição em robôs, né, com gráfico Renko. Por quê? Porque, claro, a definição do fechamento em alguns desses casos, né, é feito por tempo. Então a pessoa quer fechar no final do dia, coloca lá um horário, fechar a partir das 16 horas. Mas o Renko não está atrelado a um tempo, então não tem como você garantir que um box vai acontecer nem antes nem depois das 16, né? Depende de como a movimentação de preço ocorreu durante o dia, durante o período, né? Então, dependendo da periodicidade do Renko que você definir, né? Na verdade, periodicidade não seria o melhor termo, né? Eles tendem a chamar de intervalo, mas se a gente definir um intervalo extremamente grande, por exemplo, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui 100R. Note o que acontece. Tem boxes, né? Tem tijolos que duram um dia inteiro, como esse aqui. Esse tijolo aqui é de um dia inteiro, né? Então, você tem que tomar cuidado quando você está fazendo, principalmente para automação, né? Definições através do código que tem alguma ou qualquer relação com período, né? Com tempo, né? Com funções que estão relacionadas a tempo, tá? Porque você não consegue garantir, né, que algo vai ocorrer dentro de um período, né? Usando Renko, tá? Mas o que eu queria mostrar, então, era uma pequena variação disso, né? Então, esse código projeção Renko faz isso, né? Basicamente, ele projeta gatilhos para os novos boxes, né? Ou níveis para gerar o gatilho que vai gerar o novo box. Só que eu queria fazer algo um pouquinho diferente, né? Uma variação, vamos dizer, dessa metodologia, que seria aplicar isso em cima de um gráfico temporal. E aqui, claro, vão ter né, observações a serem feitas, né? Que a gente vai conversar. Mas, antes de mais nada, eu só queria fazer uma observação. Aliás, até vamos aumentar essa janela aqui, ó, que por convenção, vamos dizer assim, né? A projeção do Renko, vou até esconder aqui o indicador, que a gente não vai precisar dele agora. Se a gente olhar aqui um gráfico do índice futuro de Renko 10, tá? Qual que é a ideia desse valor R, né? É de representar o intervalo que você quer, né, que gere um novo box, né? A variação de preço que você aceita para gerar um novo box.
Normalmente isso é feito através do incremento mínimo que aquele ativo suporta. Então, a gente já falou várias vezes sobre isso no canal, em várias ocasiões e circunstâncias diferentes, né? Mas num gráfico de índice futuro, qual que é o intervalo mínimo, né? O incremento mínimo de, vamos chamar de preço, né? Mas é pontos, que o mini índice suporta? São 5 pontos, né? Porque a gente sabe que o preço varia de 5 em 5 pontos. Correto? Então, quando a gente fala de um gráfico 10R, a gente está falando de uma variação de 50 pontos, porque são 10 vezes o incremento mínimo. Então, se a gente fizer uma calculadora aqui, ó, se eu fizer 10 vezes 5, que é o incremento mínimo do índice, a gente teria um box de 50 pontos. Porém, né, se a gente observar aqui um box que não tem sombra, né, porque a sombra ele é simplesmente uma visualização gráfica aqui de qual foi essa movimentação do preço, né? Mas o que interessa para nós, vamos pegar um box sem sombra aqui. Se a gente observar esse box sem sombra, note que a amplitude está em 45, né? Variação de 45 pontos. Vamos ver um próximo exemplo, dólar. Tá? Qual que é a variação mínima do dólar? É meio ponto. Então, se a gente fizer 10R, né, o gráfico 10R do Renko, vezes uma variação de 0,5, a gente teria, né, um box de amplitude 5. Quando a gente pega um box aqui que está sem sombra, né, para a gente olhar a amplitude e a variação dele, note que ele diz 4,5. E por último, a Petrobras, que é um gráfico de ações, né? Qual que é a variação mínima de um gráfico de ações? É 1 centavo, né? Ela vai para cima e para baixo de 1 em 1 centavo. Então, um gráfico de 10R vezes 1 centavo seria uma variação de 0,1, né? No caso de 10 centavos. Os box deveriam ter tamanho de 10 centavos, ou, né, 0,1. Se a gente observar um box aqui sem sombra, a amplitude é 0,09. Então, note que nesses 3 exemplos aqui, a gente sempre tem o tamanho do box, o cálculo que a gente fez, menos um incremento. Né? Agora, eu confesso que eu não entendo o porquê disso. Tá? Eu imagino que seja, e é uma suspeita, um problema de cálculo de arredondamento do Profit Chart. Tá? Eu confesso que eu não sei, não imagino que seja intencional, porque eu nunca vi, e posso estar enganado, se alguém souber aí, deixa aí nos comentários, né? Eu nunca vi box que calcula o tamanho do box baseado no incremento e depois remove o incremento, sabe? Então eu desconfio que tem algum problema aí, né? Mas esses boxes deveriam ser 50, aqui 5 e aqui 0,1, mas você percebeu que não são, tá? Eu só estou falando por isso porque no código que a gente vai ver agora, eu fiz essa correção, obviamente, para suportar e concordar com o que a gente está vendo no gráfico, mas eu particularmente acho que está incorreto, tá? Mas como eu falei, posso estar enganado, eu também não sou um grande expert de Renko, tá? E se tiver algum motivo por trás disso, podem deixar aí nos comentários, né? Que eu também quero aprender, legal? Mas o que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar, então, essa projeção Renko, esse código que eu chamei de projeção Renko temporal, tá? É um nome meio que tem as palavras aí, né, para a gente poder contextualizar, mas não é necessariamente exatamente uma projeção de Renko no gráfico temporal, tá? E a gente vai ver isso agora. Deixa eu até mostrar o indicador aqui. E a gente vai comparar um gráfico de 1 minuto, só para ficar mais rápido a coisa aqui, e o mesmo gráfico no 10R, né? E aí a gente vai ver o código. O que a gente está fazendo? Então, rapidamente, para a gente ver, a gente está com um parâmetro chamado R, então no próprio indicador você poderia ver aqui nas propriedades e alterar o valor do R que você quer, né? E eu, claro, coloquei 10 aqui para combinar com o que a gente está estudando. A gente vai fazer um cálculo de incremento, né, onde a gente justamente faz esse cálculo de R, exatamente o que a gente fez ali na calculadora, né, vezes o incremento mínimo do ativo que a gente estiver aplicando o indicador, porém eu subtraio um desses incrementos, porque, né, eu acredito que está com algum problema de arredondamento ali na projeção do gráfico em si de Renko do Profit Chart, tá? Mas, né, o normal, né, na minha visão, seria só fazer esse cálculo aqui, né, o Renko vezes o incremento mínimo do preço, tá?
E logo em seguida a gente faz dois cálculos aqui, que eu chamei de BS e BI, só para dar algo que tenha sentido, né? Para representar uma banda superior, uma banda inferior. Mas claro, não são bandas, tá? São ali os níveis de preço, poderia ter chamado de nível superior, nível inferior. Mas é só para a gente ter aqui algo para a gente entender, né? Que uma é a parte de cima, uma é a parte de baixo, onde a gente faz o incremento multiplicado pelas funções de arredondamento. Então, para a banda superior é a função ceiling, tá? Que você vai ver que ela retorna o menor número inteiro maior que o número específico. Ou seja, isso é uma forma completamente complicada e desnecessária para dizer que ele vai arredondar esse valor para cima, para o próximo número inteiro disponível, da divisão do preço que ele tiver naquele momento, né? O preço do ativo, dividido pelo incremento, para a gente tentar detectar em que região, né, esse preço está naquele momento. E o mesmo a gente faz para essa banda inferior, só que a gente usa a função floor, que ela diz que retorna o maior inteiro menor que o número específico, e, portanto, ela arredonda o menor para o número menor mais próximo, né? E a gente faz essas plotagens com a horizontal line, né, dessa banda superior, banda inferior, em verde e vermelho. Tá? Agora eu quero mostrar o que isso significa, porque eu não quero que você se confunda e acredite que esses níveis são necessariamente os valores do box do Renko. Tá? Eu vou deixar ele rodando aqui, porque eu quero que você veja que aqui em cima a gente tem um gráfico do Renko. Note que, conforme o preço vai se movimentando, as linhas também vão se alterando. Porque se você imaginar que um Renko, vamos dar um pause aqui, vamos fazer uma plotagem aqui bem rápida de linhas aqui, ó, nos começos e nos fins, né, dos boxes aqui. Nada mais é que um gráfico de Renko, um gráfico de regiões, né, onde a gente vai falando. Conforme ele vai rompendo essas regiões, ele vai deixando boxes para trás, né? Só que ele sempre tem que romper um box, né, completo, seja para cima ou para baixo. Então eu vou tentar desenhar aqui um quadrado, cadê? Aqui. Ele sempre tem que desenhar ou deixar, né, um box completo, seja para cima, seja para baixo. Então, se nesse momento o preço está aqui, para ele abrir um novo box no próximo período, ele vai ter que romper essa linha amarela, né? Porque aí ele vai ter deixado um box completo para cima, né? Se ele fosse para baixo, ele vai ter que fazer, né, um box completo para baixo e assim por diante. Então, por isso você vai vendo esse efeito de escadinha, né? Porque ele sempre tem que deixar um box completo, né, na direção que ele estiver indo, né? Note que aqui o que aconteceu, quando ele estava aqui, ó, ele chegou bem perto de fechar um box, mas não ocorreu. Então o preço voltou e eventualmente acabou deixando um box aqui para baixo, né? Então por isso que a gente tem também, teoricamente, sombras em gráfico Renko, apesar de que muita gente não deixa ele visualmente no gráfico, né? Tem gente que gosta só do box, né? Eu só quis deixar para você justamente poder ver essa variação de preço, né? Então, vamos apagar essas linhas aqui para não confundir a gente, né? Porque isso aqui foram só linhas de estudo que eu adicionei. Mas a ideia é que, basicamente, o que eu estou querendo dizer, vamos ver se eu consigo pausar aqui. Bom, vamos deixar ele rodando, né? Essas linhas não necessariamente vão significar um box, né, que ele está deixando um box completo, mas qual é o próximo nível dentro dessas variações de preço, né? Então, por exemplo, se ele atingir essa linha verde, nesse caso aqui ele vai ter deixado um box, como ocorreu de novo, né? E ele vai destacando novas linhas, né? Mas vamos ver se ele vai para baixo agora. Nesse caso aqui, eu vou até tentar dar um pause se ele for para baixo, vamos ver. Porque o que eu quero mostrar é que, nesse caso agora, bom, ele foi para cima, vamos ver se eu consigo ir para baixo. Não vou conseguir pausar, né? Vamos lá, ele vai fechar. Opa! Aqui. Note que ele teve que atingir, né, a linha vermelha e agora, para ele conseguir deixar outro box, né, vamos pausar aqui de novo, ele vai ter que atingir, né, ele atingiu aquele nível, né, as linhas de níveis desceram, mas ele não deixou um box para trás, né? Por quê? Porque ele, como a gente conversou, precisa ser um box inteiro, né, na direção contrária. Então ele só vai conseguir fazer isso quando ele atingir agora essa linha vermelha aqui embaixo, né? Não sei se ele vai fazer, vamos ver, seria bem legal se ele fizesse, para justamente, né, dar esse exemplo final aí. Olha lá, fechou, né?
deixou um box para trás com a sombra, né? Lembra que a gente conversou, né? Ele chegou a tentar aí fazer um box lá para cima, não conseguiu, voltou, veio para baixo e deixou um box, né, completo, e aí um novo box foi aberto e novos níveis são definidos. Então, o que eu quero deixar claro é que esses níveis aqui que a gente está mostrando, né, não são exatamente os tamanhos dos boxes exatamente como estão ocorrendo, porque a gente não tem como referenciar isso, né, através de um gráfico temporal, que agora se a gente observar o gráfico temporal aqui embaixo, a gente não tem como, infelizmente, acessar dados de um gráfico Renko, né, no gráfico temporal. Então o que a gente está fazendo é analisar esses níveis de variação de preço. Então o que a gente vê aqui equivalente aqui embaixo, né, aqui agora no gráfico de preço, né? São esses mesmos níveis sendo plotados. Claro que no gráfico de temporal, né, você não vai ver box sendo deixado para trás, né? Afinal, ele precisa obedecer o cronômetro aqui, né? O tempo do período do candlestick. Mas ele te dá uma referência de como, né, esse gráfico temporal estaria se comportando num gráfico de Renko, né? Baseando-se numa variação que você estipulou aqui, por exemplo, 10R, tá? Então eu só quis fazer essa distinção bem clara para ficar claro, né, que a gente não está projetando o Renko em cima do gráfico temporal. A gente está projetando os níveis de Renko para você se situar, caso você queira, né, utilizar a informação de variação do Renko dentro de um gráfico temporal, beleza? Então é diferente, tá? São limitações naturais da coisa, não tem como evitar, a não ser que a Nelogica disponibilizasse funções ou métodos de acessar essas informações, né, de gráficos diferentes, que ainda no momento não é possível, legal? Então, espero que tenha ajudado. Se quiserem algo mais específico sobre Renko, vamos conversando, vamos trazendo ideias, né? E a gente vai tentando aí, na medida do possível, criar essas gambiarras aí para correlacionar estudos, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. A gente se vê no próximo vídeo.